Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin, esse é o canal Apollo Fisioterapia. Vocês sabem qual é a diferença de hipóxia e hipoxemia? Hipóxia é a falta de oxigênio chegando lá no tecido. Muitas vezes a gente até escreve hipóxia tecidual. A hipoxemia é falta de oxigênio no sangue. O vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês como identificar as causas de hipóxia ou hipoxemia tecidual. Eu vou mostrar para vocês uma tabela que a gente estuda nos livros de fisiologia e que a gente vai entender ali as alterações que acontecem na oxigenação alveolar, na oxigenação sanguínea e lá no tecido. Quais as causas dessas alterações? Então, se você quer aprender um pouco sobre isso, sobre essa fisiologia básica da hipóxia e da hipoxemia, fica comigo até o final desse vídeo. Não esquece aí, curte o vídeo, se inscreve no canal Apollo Fisioterapia e aperta o sininho para você receber as notificações de que novos vídeos a gente lançou aqui no canal. Convido você também a me seguir nas redes sociais e fazer qualquer comentário a respeito dos vídeos, a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no canal Apollo Fisioterapia. Me segue lá no Instagram, o @professor Alexandre Ambrosin. Beleza? Vamos lá, vamos para o vídeo de hoje. Nós vamos falar de hipóxia e hipoxemia no vídeo de hoje. Vamos lá então, pessoal, nós vamos falar aqui, como eu disse para vocês, como já adiantei aí para vocês, sobre os diferentes tipos de hipóxia e hipoxemia tecidual, tá bom? Para falar desse assunto, né, para abordar esse vídeo aqui com vocês, eu montei uma tabela. Essa tabela, ela tá no livro do John West, de Fisiologia Respiratória Moderna, lá no capítulo de entrega de oxigênio, né, de entrega de gases à periferia. É o capítulo 6 do livro do John West. E se você quer acompanhar comigo, estudar um pouco de fisiologia respiratória desse livro do John West, você está convidado a seguir uma playlist que a gente tem aqui no canal chamada Minutos de Leitura do canal Apollo Fisioterapia. Nós estamos lendo o livro do John West dia a dia, um capítulo por dia ou uma parte de cada capítulo por dia. Eu convido você a seguir essa playlist lá, acompanhar com a gente todo dia. Lendo um pouquinho, a gente consegue ler o livro inteiro do John West, que é importantíssimo para a nossa área, ok? Bom, pessoal, então, quando nós falamos de presença dos gases, né, as trocas gasosas, a função primordial do nosso pulmão, e quando a gente fala de hipóxia, ou também a gente pode falar das hipercapnias, portanto, envolvendo os dois gases, o oxigênio e o CO2, a gente sempre tem que lembrar que a oxigenação ela tem como função primordial que esse oxigênio chegue até os tecidos, né? Então, para que ocorra a troca gasosa, eu preciso de ventilação, portanto, eu preciso de pulmão. Eu preciso também, além da ventilação, eu preciso ter difusão, passagem do gás pela membrana alveolo-capilar. Por isso, então, alterações de difusão vão levar à hipoxemia. E também nós precisamos de perfusão, que é a chegada de sangue até os tecidos. Então, por isso que aqui a gente vai ter como causa, né, que estariam acontecendo lá no pulmão a hipoxemia, a causa da hipoxemia seria as alterações chamadas de Shunt ou as desigualdades de ventilação-perfusão, né, que estariam envolvendo, portanto, a perfusão. Além disso, como a gente está falando de perfusão, assim que o oxigênio chega até o sangue, ele precisa ser levado aos tecidos. E aí nós temos as causas sanguíneas, né, de hipoxemia, onde eu posso ter falta de células que carregam oxigênio, portanto, falta da hemoglobina, ou então essa hemoglobina ela está intoxicada, ou seja, ela perder a afinidade do oxigênio com o oxigênio, ela não conseguir segurar o oxigênio porque ela tem alguma outra coisa acontecendo ali que mantém a maior afinidade. Por exemplo, o envenenamento por monóxido de carbono. E por fim, o próprio tecido ele tem que ter capacidade de captar esse oxigênio, né? Então, na presença de maior concentração de oxigênio na hemoglobina em relação ao tecido, nós temos lá a desoxigenação da hemoglobina e a capacidade do CO2, que vai estar em alta concentração ali no tecido, porque a gente utiliza o oxigênio mais glicose e produz como resultado ali energia, e eu também produzo CO2, então eu preciso remover esse CO2,
Então essa desoxigenação, ela inclusive vai facilitar a captação do CO2. Porém, existem algumas alterações lá no tecido, que a gente vai citar aqui, que podem levar a algum tipo de alteração nessa entrega do oxigênio. E aí eu tenho a hipóxia tecidual, a alteração que vai levar à hipóxia tecidual. Então, sem mais delongas, a gente então, entendendo esse mecanismo todo que as hipoxemias e as hipóxias, elas podem serem causadas por diversas alterações, eu preciso entender que a pressão alveolar, e aí eu só vou mostrar aqui para vocês as siglas, né, que nós estamos colocando nessa tabela. Então a pressão alveolar de O2 e a pressão alveolar de CO2, como que ela estaria em cada um desses distúrbios aqui que a gente vai apresentar. A pressão arterial de O2 e a arterial de CO2, como elas estariam. O conteúdo arterial de oxigênio e o conteúdo venoso de oxigênio, e também a gente coloca aqui a saturação de O2. E aí a gente vai fazer uma reflexão aí, fazer uma discussão rápida se reverteria essa hipóxia ou essa hipoxemia se eu usar oxigênio, né, no uso do oxigênio. Estaria ou não indicado o uso do oxigênio para reverter essa hipoxemia ou essa hipóxia. Então assim a gente encerra, né, a gente conseguiria encerrar esse vídeo tentando trazer ele para o mais prático possível. Lembrando que isso é um conceito muito importante da fisiologia, que a gente vai conversar um pouquinho aqui com vocês agora. Bom, então vamos lá. Se eu considerar um paciente hipoventilado, onde a ventilação está diminuída, portanto é um problema alveolar, como estariam se comportando essas variáveis, né? A pressão alveolar de oxigênio, a pressão alveolar de CO2, a pressão arterial de oxigênio e CO2, assim como o restante das variáveis que a gente está mostrando aqui para vocês. Então o sinal de menos e mais, eles representam aqui diminuído ou aumentado, ou então ele vai aparecer aqui alguma coisa considerada normal. Então a pressão alveolar de oxigênio no paciente hipoventilado, ela tende a ficar menor, ela tende a ficar diminuída. Quando nós pensamos na pressão de CO2 dentro do alvéolo, ela vai estar aumentada, assim como a arterial, lembrando que o CO2 ele tem uma capacidade de difusão muito rápida, então ele vai se igualar muito rapidamente, justificando essa pressão de CO2 alveolar aumentada. Já a pressão arterial de oxigênio também estará diminuída, portanto, diminuição da pressão alveolar faz com que a difusão diminua. O conteúdo, consequentemente, o conteúdo arterial de oxigênio também diminui, porque aqui eu tenho somado o oxigênio dissolvido também, não só o oxigênio na hemoglobina, não só a pressão, e aí, consequentemente, saturação diminuída. O que é interessante? Se o conteúdo arterial de oxigênio está diminuído, eu tenho uma diminuição também do conteúdo venoso, né? Então, aliás, a gente pode considerar uma diferença arteriovenosa de oxigênio para saber como é que está a extração de oxigênio lá nos tecidos. E, obviamente, nesse caso, já que o problema é na ventilação, nós podemos ofertar oxigênio para esse paciente, que talvez a gente resolva essa situação momentaneamente, dependendo, obviamente, da causa, e não é o objetivo aqui a gente conversar dessas causas, simplesmente pegar uma ideia geral da fisiologia para explicar essas alterações. E se eu falar de alteração na difusão, portanto, agora o problema está não no alvéolo, mas sim na passagem dos gases pelo alvéolo. Então, quando eu penso lá no alvéolo, como é que está a pressão alveolar de oxigênio e de CO2? Elas estão normais, porque eu estou ventilando normalmente. Agora, será que esse oxigênio e esse CO2, eles estão, o oxigênio saindo do alvéolo e passando para o capilar? Então, o oxigênio não, ele vai estar diminuído lá nos tecidos. Agora, como eu disse para vocês, o CO2, ele, né, disse na linha anterior, ele é menos alterado pela difusão porque ele é mais dissolvido, ele passa muito mais fácil pela membrana, né, mas ele tem maior capacidade de difusão. Portanto, o CO2 também vai ser considerado aqui, ele vai estar dentro da normalidade. Agora, se eu tenho uma alteração de pressão alveolar de oxigênio, de pressão arterial de oxigênio, esse oxigênio não chegará até os tecidos, né, o conteúdo ali, tanto o conteúdo dentro da hemoglobina como o dissolvido, portanto, o conteúdo arterial de oxigênio, ele não vai estar normal. Então, por isso que ele está aqui diminuído, uma saturação estará diminuída e, consequentemente, a concentração, né, o conteúdo venoso de oxigênio vai estar alterado. Se eu aumentar ainda mais a minha pressão alveolar de oxigênio, eu vou tender a melhorar a capacidade de difusão desse oxigênio. Lembrando que
A difusão, ela depende para o oxigênio de pressão de oxigênio e de concentração. Então, se eu aumentar a concentração usando uma técnica lá de oxigenoterapia, eu vou melhorar essa pressão alveolar de oxigênio para tender, então, a melhorar aí essa capacidade de difusão. Lembrando que a causa da difusão, ela pode não ser resolvida. Então, momentaneamente, exemplo, um paciente com edema agudo de pulmão, em que ele tem lá maior líquido e diminuiu sua capacidade de difusão de oxigênio, talvez eu resolva momentaneamente, eu preciso tirar esse líquido. Então, daí entra no tratamento dessa doença, né, do edema agudo de pulmão. E se eu tiver uma alteração shunt? Então, lembrando aqui, o que é o shunt? Os shunts são alvéolos que não estão ventilados, porém estão perfundidos. Essa é uma disfunção, também uma desigualdade de ventilação-perfusão, mas onde eu estou chuntando por algum motivo. Então, alvéolos que não estão ventilados. Né? Eu tenho esse efeito shunt. Né? No efeito shunt, pode ser que eu tenha pressões arteriais alveolares de oxigênio e de CO2 consideradas normais. Porém, como eu estou misturando um sangue que não está sendo oxigenado com um sangue que está sendo oxigenado, a pressão arterial de O2 ela vai diminuir. E aí levando as consequências, como na linha anterior, de conteúdo arterial de oxigênio e também conteúdo venoso. Neste caso, a gente, dependendo da causa, por isso que tem um asterisco aqui, dependendo da causa da chuntagem, a gente vai melhorar sim a pressão arterial de oxigênio, porém, a gente tem que lembrar que nos pacientes que estão chuntando, qual seria a causa do shunt? Né? Será que a causa daquela região que eu estou tendo o maior shunt, eu estou chuntando porque eu tenho uma atelectasia, por exemplo, né? Será que isso resolveria, o oxigênio resolveria? Lembrando que o oxigênio, ele é vasomotor também, ele controla a pressão alveolar de oxigênio e consegue controlar os vasos que estão perfundindo aquela região. Por quê? Porque nós temos o reflexo de hipóxia alveolar. Então aqui fica questionado um pouco o uso do oxigênio. Nem sempre a gente vai ter o efeito que a gente espera aí do uso do oxigênio. E por fim, né, a gente, considerando as desigualdades da ventilação-perfusão, então se eu tenho mais ventilação, mais perfusão, por isso que então a pressão alveolar ela vai acabar variando, ela pode estar normal ou pode estar diminuída, alveolar de oxigênio nesses casos. A pressão do CO2 alveolar ela pode estar até aumentada ou normal, então eu posso ter um aumento do CO2, né, uma hipercapnia alveolar, né? Já a pressão arterial de oxigênio ela vai estar diminuída e o CO2 varia assim como o alvéolo, né, como a gente está vendo aqui, e aí os conteúdos arteriais de oxigênio estarão alterados. Né? E nós vamos ter efeitos benéficos aí do uso do oxigênio nos pacientes que têm a desigualdade de ventilação e perfusão. Aqui a gente encerra, né, a questão dos pulmões, aí, né, das alterações pulmonares que levariam à hipóxia, e aí a gente entra em dois exemplos aqui de alterações sanguíneas que podem levar à hipóxia. Lembrando que aqui, né, são dois exemplos, como eu disse para vocês, já referenciei essa tabela que eu estou mostrando aqui para vocês, que é do livro do West, mas a gente poderia citar alterações vasculares que podem levar à hipóxia tecidual, né? Então, aqui a gente vai se ater a essas duas alterações, que é a anemia e também a alteração de CO2, né? A envenenamento por monóxido de carbono, não por CO2, por CO só, né? Então, inicialmente, quanto à anemia, olha só, pressão alveolar e de CO2 e de O2 normais, pressão arterial e pressão arterial de CO2 também considerados normais. Porém, como eu tenho pouca hemoglobina circulante, a gente acaba tendo aí uma tendência de conteúdo arterial de oxigênio diminuído. Portanto, vai chegar pouco oxigênio lá no tecido. E olha que interessante, né? A gente entendendo o que é a saturação de oxigênio. A saturação vai estar normal, porque se eu tenho poucas hemoglobinas, todas essas poucas hemoglobinas estão saturadas. E aí, consequentemente, ela aparece para mim normal. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa a saturação de oxigênio medida por um oxímetro de pulso num paciente anêmico. Né? E aí, obviamente, o conteúdo venoso de oxigênio também está diminuído. Considerando o uso do oxigênio, mais uma vez temos o asterisco aí. Ora bem, se eu considero, né, que o meu paciente tem uma anemia, eu preciso levar ao máximo a sua capacidade de oxigenação para que eu consiga melhorar ao máximo o seu conteúdo arterial de oxigênio. Por isso o uso do oxigênio.
Mas é óbvio que eu preciso resolver essa anemia do paciente para desfazer a hipóxia tecidual. Então aqui, lembrando, né, se você voltar e for lá estudar na fisiologia o conteúdo arterial de oxigênio, o conteúdo arterial de oxigênio depende da pressão arterial de oxigênio. Então, se a pressão arterial de oxigênio ela estiver normal, ela vai dar uma queda no conteúdo arterial de oxigênio, já que eu tenho pouca hemoglobina. A hemoglobina também está na fórmula do conteúdo arterial de oxigênio. Agora, e se eu pegar essa pressão arterial de oxigênio e aumentar ela ao máximo que eu conseguir, ofertar muito oxigênio e aumentar? É por isso que está questionado aqui o uso do oxigênio. Eu uso oxigênio, mas eu tenho que resolver a anemia. Eu uso oxigênio porque ao aumentar a pressão arterial de oxigênio, eu vou indiretamente, né, ou diretamente aumentar o conteúdo arterial de oxigênio ao seu máximo, já que tenho pouca hemoglobina ali, tá? Bom, e por fim, aqui, né, no sangue, o que a gente teria em relação ao envenenamento por monóxido de carbono? É uma situação muito parecida com a anemia. Toda a linha aí, ela tá muito parecida com a anemia, ela tá igual, na verdade, né? Então eu tenho lá todos os parâmetros aqui, alveolar e arterial de O2 e de CO2 normais, conteúdo arterial e venoso de oxigênio diminuindo com saturação normal. Por que a saturação normal aparece nesse caso aqui? Porque o monóxido de carbono, para a oximetria, ele vai aparecer como se ele fosse oxigênio. Então nós podemos até confundir aqui. Então, o conteúdo arterial de oxigênio vai estar diminuindo porque, como eu disse anteriormente, pressão de oxigênio multiplica pela hemoglobina, pela quantidade de hemoglobina. E aí ele me dá o conteúdo arterial de oxigênio. Né? Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo se eu tenho algum vídeo já falando de conteúdo arterial de oxigênio e eu vou deixar a dica aí para vocês. Se eu não tiver, eu vou fazer e depois eu deixo também um link nesse vídeo aqui. Tá bem? Então, o que nós estamos dizendo aqui? Ó? Agora, o monóxido de carbono, ele confunde o meu oxímetro. Ele não é oxigênio, mas o oxímetro ele não consegue diferenciar. E ele acha ali que está saturado, por isso que aparece essa saturação considerada normal. Então, a única linha aqui que vai acabar diferenciando aqui é em relação à saturação, né? A causa de cada uma delas. E o uso do oxigênio, qual vai ser a importância? O oxigênio, quanto ele tiver mais pressão, ele vai conseguir desligar o monóxido de carbono. O envenenamento por monóxido de carbono ele é complicado porque o CO ele liga lá na hemoglobina e não desliga. Então, se eu conseguir aumentar minha pressão de oxigênio, minha pressão arterial de oxigênio, minha pressão alveolar, eu vou conseguir fazer com que ele acabe se desligando ali. Tá? E por fim, para terminar esse vídeo, a última parte é a questão do tecido. Lá, então, a gente está falando um envenenamento agora por cianeto, por exemplo. Então nós vamos ter tudo considerado normal aqui, né? Tudo considerado normal. E o que acontece? Eu vou ter um problema lá na captação do oxigênio no tecido. Portanto, o que vai acontecer aqui ó, é uma alteração no conteúdo venoso de oxigênio. Eu tenho todo o processo, pulmão, circulação normal, inclusive saturação normal, né? E aí, o que acontece é que eu vou acabar tendo um problema lá na captação desse oxigênio pelos tecidos, então essa é uma hipóxia tecidual, e aí então o conteúdo venoso acaba ficando aumentado, né? O conteúdo venoso de oxigênio, então eu diminuo a extração de oxigênio quando eu tenho esse tipo de intoxicação, e eu não vou ter aí, né? Vou acabar não tendo, né? Como tratar isso com o oxigênio, tá? Então, a gente vai então encerrando por aqui, né? Esse era o último slide que a gente tinha para mostrar para vocês. Eu espero que você tenha curtido, que tenha gostado desse vídeo aqui no canal Apollo Fisioterapia. Se isso te ajudou de alguma forma, escreve aqui no comentário. Vamos conversar um pouquinho sobre fisioterapia respiratória. Eu convido você a curtir o canal, a seguir, né? A se inscrever no canal, apertar o sininho, fazer tudo que você tem direito, compartilhar aí com a galera, para a gente sempre crescer na nossa área aí, que é a área de fisioterapia respiratória. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.